Também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né? E aí depois você tem as criaturas. Aí depois tem as criaturas. Que seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que num zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que tava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia tava procurando, já porque sabia tocar no rádio, falou, procura esse animal aí. Falaram Então, animal. atropelar, né? E aí quase atropelaram. Então tem um casal que viu a nave e tem um cara que viu os destroços. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram pro hospital pra alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que uma das coisas que eles falam que por que não divulgam a fita, porque tinha pessoas, assim, que não queriam essa exposição. Fala até que o Badam Palhares estava envolvido. O Badam já deu algum depoimento sobre isso? Ele nega, ele fica Ele irritado. nega. Na verdade, ele quase bate na pessoa que pergunta isso pra ele. Que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia. Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada, e por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Pra mim, os Estados Unidos toma conta. Se tiver alguma coisa estranha dessa, a gente vai tomar conta dela. Oh, eles falam até que a criatura teria sido moeda de troca para o Marcos Pontes ir pro espaço. Nesse corte, Sacani conversa com Rony Vernet e Schwarza sobre os detalhes sórdidos do caso Varginha, o mais famoso caso de ufologia no Brasil, o envolvimento de Badam Palhares no caso e o motivo da fita de vídeo nunca ter sido vazada pro público. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Vocês acham que existe essa fita de Varginha aí? Você acha que existe, Rony? Olha, eu acredito por quê? Porque o doutor Ítalo Venturelli, ele guardou esse segredo aí desde aquela época, né? Pega aí, já são quase 30 anos, né? E ele é um médico muito conceituado em Varginha, né? Tá década, quase 40 anos como médico ali atendendo. E nunca havia falado no caso. E aí ele resolveu, ano passado, falar que ele viu a fita, e quem operou a criatura, o exército obrigou o médico a operar a criatura. Tinha um ferimento ali, falava, se vira aí, conserta, né? E quem operou seria um tutelado dele, né? Ele fazia um médico mais novo, que ele fazia mentoria desse médico. E por isso que ele mostrou essa fita no notebook pra ele. Essa fita não, já ela tava digitalizada no notebook, né? Então, por conta desse relato, que pra mim não faz sentido esse médico vir conceituado de Varginha e vir depois de todo esse tempo inventar uma história, pra mim existe. Eu também acredito que exista a fita, pelo mesmo motivo do Você médico. já teve perto dela, não teve não, Schwarza? Conta aí pra nós. Perto da fita? É. Já me procuraram, mandaram e-mail pra mim, tentando negociar a fita comigo. Só que eu fiquei com medo de ser golpe, o cara tá pedindo valores e... Enfim, né? Teve gente que pagou 10 mil reais por e-mail, por conta de e-mail, que foi lá, tô com a fita aqui, vendo pra você por 10 mil. A pessoa pagou e não recebeu nada, né? Então eu fiquei cauteloso, né? Porque tinha muita gente dando golpe. Você soube da história do cara que tentou me vender a fita, eu divulguei o filme? Não, isso aí não. Ah, é? Ano passado, já nem sei se foi ano passado, esse ano, o tempo já tá efêmero, Não é aquele né? do mato, não, a gente né? não sabe mais o que é ontem, mas Ah. foi filmado um bonecão em Eloy Mendes, que é uma cidade vizinha de Varginha, e o cara contou uma história realmente muito boa, dá pra escrever um livro com a história que ele contou. Então ele procurava diversas pessoas, inclusive me procurou. Ele falou, olha, eu vou fazer videoconferência contigo, eu vou mostrar pra você o vídeo, não vou ficar só de boca, vou mostrar. E aí, eu quero vender isso. Eu falei, ok, vamos ver. Aí marquei com o cara, meia-noite, uma videoconferência numa quarta-feira. Tinha que trabalhar no dia seguinte. O cara mostrou, realmente, botou lá, um ambiente todo escuro, sabe? Fez toda uma Você cena. encontrou o cara pessoalmente? Não, por videoconferência. Ah. Aí ele não botou o vídeo diretamente, ele filmou na câmera, a tela, Sempre pra dar assim, a disfarçada, né? Aham. Aí fechou, eu falei, cara, eu fiquei na dúvida, porque como ele mostrou do celular na tela e tinha uns efeitos, ele botou e o vídeo tinha efeitos pra simular um vídeo de 96, num software muito bom, inclusive, por sinal, que o cara estudou exatamente tudo o que acontece de interferência em fita VHS e reproduziu no Fez software. um efeito de VHS, né? Cara, só que tinha vários elementos suspeitos, por exemplo, ele nunca mostrava o ET muito tempo, era sempre um relance. Aí tinha besouro passando, o besouro ficava ali 30 Câmera segundos na ficava tela. nítida no besouro. Quando era o ET, era assim, Não, e eles descobriram depois que aquele chuvisco, para dar a impressão que é filmagem antiga, é um filtro. Isso, aí eu entrei em contato com o fornecedor do software, ele afirmou, não, essa imagem que tá aí fui eu, é meu software isso aí. E o que aconteceu? Ele mostrou pra várias pessoas. Logo depois que ele encerrou a ligação, me mandaram, eu não filmei, porque eu realmente fiz um trato com o cara que não ia filmar. Mostrou pessoas do exterior também, Olha só. ligadas a James Fox, que... Porque isso vai lá. Né, ele queria ganhar em dólar, né? Então ele isso começou a que eu ia falar... pensar. Aí me mandaram, alguém filmou e me mandou o vídeo da videoconferência, a mesma coisa que eu vi. E aí eu vi em slow motion, passo a passo, quadro a quadro, e vi um monte de incoerência que você, na hora, ali na emoção, você acha que passa. Aí eu peguei isso, falei, não, isso aqui deve ser algum... Pesquisei o software, quem poderia ser, quem simula software de 96, mandei pro cara, o cara falou, não, isso aqui é meu software. Certeza, 100%. Aí no mesmo dia eu divulguei no meu canal e falei, ó, é fake. Aí acabou, ele não conseguiu vender pra ninguém. Ele tava quase vendendo esse negócio. Porque eu já sabia naquele momento que tinha gente quase depositando na conta do cara. Não, mas tinha muito golpista. Não sei se foi o mesmo que entrou em contato com você. Entraram em contato comigo com o Bruno Bock. O Bock, né? Entrou em contato e o cara fazia toda uma... Gente, eu não posso falar muito tempo porque eu acho que eu tô sendo vigiado. Essa ligação tá sendo grampeada, sabe? Fazendo uma pressão assim. E o Bock, caramba, mano, não sei o que. Ele ficou cauteloso também. E o cara sumia. Quando o Bock começava a fazer muita pergunta, aí o cara, opa...
tá me descobrindo, aí E sumia. teve uma outra história também, um outro caso, que a pessoa pagou, a pessoa foi em Brasília, Caramba. pagou, depositou pro cara, recebeu uma fita, a fita estava virgem. Nossa. Só que a pessoa me ligou, Ah, falou assim, Rony, tô com a fita aqui, o cara mora, não vou falar onde mora, mas enfim, tô com a fita aqui, vem aqui, traz um aparelho pra você digitalizar, traz tudo que você puder, porque eu não tenho videocassete, traz tudo. Eu trouxe tudo, levei o digitalizador pra já colocar no notebook. caramba. Já falei, será que agora? Será que agora? Agora. Saí de casa, viajei, chegou lá, a fita virgem, cara. E o cara pagou. Nossa. Então você vê que a quantidade de estelionatário... O cara não tinha nem visto a fita, porque ele não não, tinha. era um trato, era um trato. É. E aquela fita que o pessoal... Mas ele encontrou com o cara pessoalmente, viu? O cara mandou os documentos pra ele. Mas esse negócio da fita, até pra contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né? Ele chegou a oferecer o quê? $200 mil na época, Sim. que dava $1 milhão, né? Isso. Mais ou menos. Se alguém mostrasse pra ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca É tinha estranho falado, também, nunca tinha né? falado, nunca tinha Então. falado. Não, e no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo, ele viu uma câmera filmando a tela. Foi uma coisa assim, então, né, ele não... Mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. Mas até o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela tava com problema. E essa cirurgia foi filmada. É isso. Isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece. Porque- Aí quem Porque a estaria história na é que foi uma cena ali? confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Uhum. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram pro hospital pra alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha Aí um o cheiro exército, muito forte. a história seria que o exército falou, meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda, que falam. Porque a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram pro hospital regional. E aí o exército chegou lá, já tava lá, o exército tomou a conta e falou assim, bom, tá ferida, agora se vira aí. Já tava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada Sim. e teriam pessoas ali. Teriam que representantes do exército. Não, só nessa fita, só médicos. Só médicos. Só médicos, é. Teria mais de O uma exército fita. teria tomado conta depois. Ah, tá. E Mas aí, nesse pelos momento- médicos que aparecem, a gente aí teria a. Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, no momento que eles conseguiram a brecha pra conseguir filmar aquilo muito rapidamente, entendeu? Entendi. É uma das coisas que eles falam que por que não divulgam a fita, é porque tinha pessoas assim que não queriam essa exposição. Fala até que o Badam Palhares estava envolvido, Sim. né? Então eles Tá, mas aí que tá. O Badan é a outra parte da história. Porque o Badan falam que ele foi fazer a autópsia na criatura. Isso, né? falam isso. E aí, na hora que ele foi fazer, viu que a criatura tava viva, porque pensaram que ela tava morta, não é? Essa história do Badan sim. é por esse lado, né? Sim. Mas o Badan aí foi lá em Campinas. Isso. Né? Mas o que falam do Badan é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de Isso. vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional é que seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a Beleza. autópsia pra entender ali, tirar órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começa Aí a já aumentar, escalonando. né? Entendi, Ah, entendi. vai escalonando. Não, entendi. Pra vocês, o que foi? Pra você, Rony, o que você acha que é? Você Ó, já estudou bastante Varginha, sim. já teve lá Pra e mim, tudo? assim, pra mim, não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, Pacatini, o pessoal tem as fitas, tá guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Mas isso houve... aí seriam fitas o quê? De entrevista As entrevistas dele? deles. Das entrevistas, tá. mostrando o rosto, mostrando os tá. documentos, os militares. Essas fitas Tá. existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não, Seria só só os entrevista testemunhos. com... Tá, os Isso. testemunhos com os... E tá. aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serão divulgados. Tem esse acordo aí. É. Então, e aí tem essas fitas. Tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi pra Varginha, ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos, e tem isso escrito no livro dele, ele teve acesso, os médicos contam exatamente a história da criatura ferida. Tem essa questão do Ítalo, que pra mim não faz sentido nenhum um cara vir, depois de todo esse tempo, pra inventar uma história que pra mim... E todo mundo atacou o cara, não pensem que o pessoal acreditou nele, não. Todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Entendi. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E pra mim não tem por que ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa delas oferecer dinheiro e ela não aceitou. Também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração pra montar isso. Pra mim não faz sentido. Eu tenho uma por isso. teoria. Agora, realmente, pra mim, faltam as evidências. Falta documento do governo, falta as fitas, falta a gente vir a público falar que esse caso é real. Então, assim, acho que falta isso, obviamente. Mas os documentos, eles existem.
Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, o exército, ele chegou a fazer uma investigação ali. Pra você ter uma ideia, eu conheço muito a lei de acesso à informação, já consegui muita coisa, inclusive documentos jovens da Amazônia, da Polícia Federal, de tudo. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei documentos pra chegar nos documentos, pra tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas, naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Eles falam, naquele tempo, cada documento tem um tempo de guarda, naquele tempo não tinha lei de acesso à informação, destruir. E teve os documentos que tiveram sigilo prorrogado, né? Isso aí já é um mito, né? Não existe, assim, pela lei de acesso à informação, você tem que, as Forças Armadas, todo órgão público, né? Todo ano tem que publicar o rol de informações classificadas. E você tem que falar, essas aqui são ultra secretas, essas são secretas, essas são... sigilosas, né? Que seriam as classificações, né? Tá. E aí você pega a lei dessa informação e pergunta pra eles, nesse rol que vocês publicaram aí, de informações que ainda são ultra-secretas, que foram prorrogadas, etc. Tem alguma informação ali de Varginha ou algum outro caso desses? Eles falam, não tem. Então, assim, será que eles estão mentindo? Porque a versão oficial é que não existe. Então, assim, não há nenhuma pronunciamento oficial de que realmente existe algo de Varginha, Operação Plata, que seja classificado, não está numa gaveta e ninguém tem acesso. Eu vi um papo uma Criou-se vez... esse mito, né? Eu vi um papo uma vez que, tipo... Pra mim faz sentido, mas não preenche todas as lacunas desse mistério. Que é que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia. Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada. E por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Né? Então eu vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura, entre aspas, seria na verdade uma criança com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela pra falar desse assunto, medo de se expor e ser acusado de, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET e não sei o quê. Eu escutei esse papo. Mas não preenche essa lacuna, por exemplo, do movimento dos militares, dessas coisas todas envolvidas. Por que militares iam estar envolvidos por conta de um caso envolvendo uma criança com hidrocefalia? Não faria sentido. E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de podre, né? Quando tivesse algo estragado mesmo. E aí o médico que fez o raio-x, aí ele não viu a criatura. Os militares trouxeram ela num saco que ele falou, ele não pôde abrir e fez o raio-x dali. Ele fala que o setor ficou ali 2 semanas sem poder abrir por causa do cheiro. Entendi. Então essas coisinhas você vai começando a pegar esses depoimentos e juntando e realmente forma algo lógico. Entendeu? Assim, Tem também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né? Então, aí é um casal. Aí a nave pra mim, vou ser sincero, pra mim é muito frágil a questão de nave. Tá. Porque assim, existe um paradigma que tem um ser, esse ser tem que ser extraterrestre, ele tem que ter vindo de algum lugar no cosmos e tem que ter uma nave. E aí o pessoal completa, vai arrumar uma nave. Então ele vai arrumar um depoimento e vai alinhando a narrativa, né? Pode até passar de uma nave ali, tem vários casos de nave, de testemunhas, que não necessariamente está ligado aos seres, pode ser na mesma época. Às vezes os seres estão monitorando outros seres que estão aqui, entendeu? É que o pessoal quer formar essa narrativa extraterrestre e vai força a barra. Então tem um casal que viu a nave, que também é muito simples, pra mim não tem por que ter mentido. E tem um cara que viu os destroços. Então a nave se acidentou. Então assim, você não tem cruzamento de testemunho. Porque eu vi o testemunho de um senhor que viu a nave caindo, né? Ela tava com fumacinha saindo, tinha um furo, era um casal. Era um casal. Muito simples no interior. Aí ele vai no bar, não é essa a história? Aí ele fala, caramba, vocês não viram? Acabou de cair um avião. Ele fala no começo que era um avião, né? Não era isso? A história então, é essa, aí o cara que viu que falou isso. O cara que viu os destroços. Mas assim, esse cara que viu os destroços não viu essa mesma nave no céu, caindo. Ele já viu algo no chão que ele fala. Então você não tem como cruzar, entendeu? Você tem 3 pessoas falando coisas distintas e que você quer estabelecer uma relação lógica. E aí depois você tem as criaturas. Aí depois tem as criaturas. Tá. Então o pessoal tenta estabelecer uma relação lógica que pra mim não existe. E seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que num zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que tava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia tava procurando já porque sabia, tocaram no rádio e falou, procura esse animal aí. Falaram animal. Atropelar, né? E aí quase atropelaram. Aí o cara foi arranhado, etc. Então tem várias. Tem um que o exército teria tirado, viu no mato. Aí o exército já tava no local. O exército chega depois, né? Primeiro a polícia, bombeiro, primeiro fica uma coisa local ali. Tem um animal aí, um animal estranho na área. Por isso que foi bombeiro, né? E depois veio o exército, então tem esses casos de múltiplas. Mas assim, pra mim, se você pegar a criatura de Varginha, é o que eu sempre falo. Se você pegar o governo dos Estados Unidos discute hoje, tem lá o coronel chamado Carnell. O coronel Carnell mostrou na Fundação Sol, que é patrocinado por Stanford. Pelo Gary Nolan, que foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele teve um caso quando era criança com seres, e por isso que ele gosta do assunto. E ele patrocina esse evento e vai ter semana que vem. Eu vou estar lá, vão ser políticos, militares, cientistas discutindo como fazer a revelação.
Esse é o Carnel, que faz parte da Fundação Sol. Ele exibiu um quadro no último ano, no simpósio, em que ele mostrou que é um documento do governo que ele discute as possíveis origens pro fenômeno. Extraterrestre é uma pontinha lá pequenininha. Você tem a interdimensional, você tem múltiplas realidades, teoria das cordas, você tem um monte de coisa ali prosaica, explicações prosaicas, explicações naturais. Você tem explicações metafísicas ou religiosas. Então você tem um quadro inteiro de possibilidades. Dentro dessa, você tem um ramo que é de criaturas que tem olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Que não é só Varginha. Se você pegar qualquer história de lobisomem, entrevistei várias pessoas, quando fui pra Colares fazer o documentário da Operação Prato, eu entrevistei várias pessoas que falam que é um lobisomem. E falam que é olho vermelho e cheiro de enxofre. Você pega no Ceará, eu fui no Ceará, tava tendo mutilação de porco, tinha um ser com cara de cavalo, que ele falou, e olho vermelho e cheiro de enxofre. Então você tem e Varginha era uma ranzinha, ou um réptil, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Então você tem uma gama de casos em que você tem seres bestiais, que são humanoides misturados com animais, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. E não necessariamente esses seres estão vindo de uma nave, as pessoas fazem essa associação. Podem estar vindo de um portal, sei lá, tem múltiplas hipóteses. Então, essa relação lógica de Varginha é que eu não concordo. E também falam que essa criatura seria um tanto animalesca, né? Ela arranha, ela tem um comportamento que não parece ser... Primitiva, tava agachada, como se fosse um bicho. Tanto que o pessoal falou que era um animal. A criatura que os meninos viram tava agachada, em defesa ali. Aquele cara do podcast Paranormal... Grande Zé Graça. Isso, ele disse que assistiu a fita, né? E ele falou... Qual fita? A fita? É. Ele viu? É o canal Paranormal. Não é o Paranormal Experience, não, né? Não sei se é isso. Eu sei que tem Paranormal no nome. E ele falou que viu a fita. E na descrição dele... ele falou que viu parte da fita. E na descrição que ele deu, que até viralizou aí nas redes sociais, ela tinha tipo como se fossem uns pelos nas costas, sabe? E tinha garras em vez de mãos. Então ele falou que era uma coisa que ia mais pro animalesco do que pro humanoide. Pelo menos naquele recorte que ele viu. E todos esses casos de pessoas do interior que veem esses seres, inclusive tem casos desses que são seres fazendo mutilações de animais, o chupacabra é um desses. O chupacabra tem olhos vermelhos e é também um humanoide com características animalescas. Então é mais um caso que você junta esses todos, que pra mim pode ser um outro ramo. Será que não são os pets, né? De seres mais inteligentes que estão aqui fazendo alguma atividade? Manda eles primeiro, né? Vamos passear ali na terra. Né? Uma coisa assim, né? E dele tá lá em Campinas. Isso aí, meu amigo. Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que eu ficava lá trabalhando, né? Já contei essa história aí, vou contar de novo. Eu ficava ali, aí tava tendo uma festa na Unicamp. Aí meu amigo chegou e falou assim: Sérgio, é hoje, cara. Hoje eu vou desvendar esse caso. Porque, né, pra quem não sabe, reza a lenda que uma das criaturas foi levada pra Campinas, pro Badam Palhares fazer autópsia. E tem até a sala lá no Instituto de Química, onde ela ficou guardada. Aí, para aí. Agora vem a história que é contada. Porque na hora que ele foi cortar, viu que a criatura estava viva, prendeu ela numa gaiola e deixou ela lá. Engaiolada lá. Entendeu? Essa é a história que se conta, que é o famoso Juca. E aí, esse meu amigo, tava bebaço já, e eu lá trabalhando, ele falou: hoje eu vou desvendar esse negócio, cara. Eu vou entrar naquela sala, e se esse ET estiver lá, cara, eu vou pegar ele e vou levar ele no meio da festa. E aí ele sumiu. Aí ele sumiu, eu continuei trabalhando. E aí, de repente, ele voltou. Falei: e aí, cadê o ET? Cadê o ET? Pô, Sérgio, não deu, cara, tem segurança e tal. Deve ter alguma coisa. Falei: lógico que tem segurança, né, cara? Então, deixar um instituto sem ninguém pra um maluco bêbado igual você entrar assim de madrugada, cara? Não tem. Mas nessa parte aí, o que vocês acham? Aí vocês já acham que começa a viajar demais ou você acha que faz sentido? Assim, pra mim os Estados Unidos toma conta. Se tiver alguma coisa estranha dessa, os Estados Unidos vai tomar conta dela. Eu também desse acho. Material. Também acho que se tem uma criatura diferente de tudo que a gente vê, ela não vai ficar na Unicamp. Ela ia chamar a atenção do mundo inteiro. Seria uma coisa que divisor de águas. O Badan já deu algum depoimento sobre isso? Ele nega, ele fica irritado. Na verdade, ele quase bate na pessoa que pergunta isso pra ele. Né? Isso pra mim é uma reação estranha, tá? Ele fica muito agressivo quando pergunta de Varginha pra ele. Mas às vezes porque perguntaram muitas vezes ele tá de saco cheio. Eu não sei, cara. Pra mim não tem necessidade do cara ficar agressivo. Mas assim, isso até pode até corroborar pra acharem que ele de fato tá coberto no alvo. Ou às vezes é até um sentimento que ele queria revelar aquilo, mas fez uma coisa e não pode. Então é uma forma dele se expressar. Sente culpa. Entendeu? Isso gera um monte de... Sim, claro. A interpretação que você mas, vai assim, dar vai o que eu acho é que se a gente tiver alguma coisa dessa estranha, os Estados Unidos vai tomar conta. A gente sabe que os Estados Unidos tomam conta desse assunto, né? E eu acho que pode ter acontecido a gente, de brasileiros, falando assim: olha, os caras estão vindo, tenta descobrir o máximo que você puder antes que eles peguem. Porque eles estão vindo aqui falando que vão chegar daqui a 10 minutos. Então, foi tudo na correria. Tem aquela... E quando você vê esse caso, parece que assim, de fato foi tudo na correria, né? Porque tem muitos erros. Como é que você pensa? Como é que o exército ia deixar alguém ver um negócio desse? Eles falam até que a criatura teria sido moeda de troca para o Marcos Pontes ir pro espaço. Então, outra coisa estranha. Se você pegar o primeiro acordo espacial Brasil e Estados Unidos, que foi o acordo da ISS, que consequentemente levou o Marcos Pontes pro espaço,
foram várias sucessões de acordo, mas esse foi o primeiro, é março de 96. E a Varginha é final de janeiro de 96. Então, assim, mais um ponto que o pessoal fica... É perto, né? E É o pessoal perto. emenda Vai tudo, desenhando né? a narrativa toda. Aí você acha que algum dia nós vamos descobrir? Por exemplo, o Badal tá velhinho já, né? Tem uns 80 e poucos anos já, né? Você é assim, não desejando a morte dele, obviamente, jamais, entendeu? Mas será que, tipo, acontece aquelas cenas, igual em filme, assim? No leito de No morte. leito de morte, ele revela. O que acontece nesses casos, o cara teme pela família, né, cara? Tem, claro. Ele tá indo embora, mas a família tá ali. Então, os caras não revelam por causa disso. Mas você acha que algum dia vai ser revelado? Nem que seja pelo lado de ser ou de Varginha? não ser? É. Eu acho que vai acontecer, Varginha, o seguinte. Vai sair um documento pelos Estados Unidos falando, Pelos Estados Unidos, cara? falando da recuperação de OVNIs. Tá muito quente lá. E agora estão chegando os seres também. Antes era só nave, né? Demoraram um pouco. O plano de revelação controlado dos Estados Unidos ele é muito sabático ali, muito minucioso e gradual e lento. O pessoal fala que é uma maratona, né? Todo mundo querendo que seja uma sprint, mas é uma maratona, não tem jeito, são anos. Tá vindo desde 2017, você vê. Lá, pra mim, daqui a pouco vai sair um documento em que vão falar da recuperação de OVNIs em outros países, ou recuperação de seres em outros países, material biológico, e que vai ter Varginha ali no meio. Aí não vai ter o que o Brasil ficar calado. Oi, Alguém vai ter que falar nesse negócio. E por conta do Jamie Foxx, agora o público americano tá muito interessado no assunto. Agora você coloca a Varginha Alien, não vem só sites brasileiros. Tem muita coisa lá dos Estados Unidos, tudo em inglês, porque agora eles conhecem o caso, né? Sim. E popularizou por lá também. E vindo documento vem nome. Entendi. Se todo mundo morreu, ok, mas se tiver gente viva... Tá. Tanto que o Trump não liberou o arquivo de John Kennedy, ele é muito aberto. Ele fala, eu não liberei porque tem gente viva, esse pessoal tá na CIA, trabalha pro governo. E a regra do presidencial é, não liberamos nada para não causar um constrangimento se os caras estiverem vivos. A gente só libera quando morre. Por isso que ele fala que não liberou no primeiro mandato. Tem que esperar uma geração morrer, então, infelizmente. Então acho que a liberação de Varginha vem Então pelo exterior. vai vir pelo exterior e aí vai virar uma pressão pro Brasil poder liberar o que Vão ter tiver que aí. falar alguma coisa, né? Ou liberar os documentos que eles tiverem. Imagina, sai um documento falando assim, olha só, recuperamos tantos seres em Varginha em 96, lá nos Estados Unidos. Imagina a pressão popular, a imprensa, vai todo mundo começar a falar nisso o tempo todo. Vai ficar insuportável, alguém vai ter que falar nisso. E tem um caso também, se eles falarem, depois de sei lá quantos anos, revelar que o que aconteceu em Varginha foi realmente um evento envolvendo uma criatura, a credibilidade nas instituições também vai cair. Pô, eles esconderam isso do povo há tanto tempo. Sim. Eles têm esse receio também de revelar alguma coisa, aí as pessoas não acreditarem mais nas instituições. Pô, mentira, pode mentir de outras coisas também. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.